Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês projeto solar 25 lux e iluminação pública, ok? Então, pessoal, todo sistema de energia solar, seja ele para iluminação vertical pública ou horizontal para estádios de futebol, tem que ter o cálculo dos lumens. Então, essas lâmpadas, elas são dimensionadas pela altura do poste e pelo comprimento e a largura da rua. Então nós temos aqui a rua, largura 100 metros e o comprimento 30 metros. A altura do poste, que é esse poste aqui, ele é 10 metros. Você só pode dimensionar uma lâmpada em rua ou estádio através da altura do poste. Jamais você saia por aí colocando lâmpada LED de qualquer potência nos postes. O que eu tenho mais visto aí são cálculos errados. Eles colocam uma placa aqui, pronto, acabou, e colocam aqui uma lâmpada de 30 ou 50 ou 25. Não faz os cálculos pelo método dos lux e lumes. Isso aí embaixo aqui vocês estão vendo lux, 25 lux e 4.500 lumes, que é dessa lâmpada de 50 LED aqui, 50 watts. Então, vocês têm que reparar hoje, quando vocês trabalhar com o sistema de energia solar, vocês têm que reparar no ampere-hora. Porque a função da placa não é alimentar a lâmpada, e sim a bateria. Então, essa lâmpada ela vai consumir durante a noite ampere-hora e não watts-hora. É o contrário do sistema grid, certo? Então, vocês estão vendo aqui na foto que eu dimensionei duas placas de 85 de 18 volts, que é a tensão nominal dela. Mas por que duas placas de 85? Tem muita gente hoje utilizando uma placa de 95 no sistema de energia solar. Isso aqui é para aumentar a minha autonomia, porque esta placa ela vai injetar corrente na bateria e não vai alimentar a lâmpada, e sim vai carregar a bateria através do controlador de carga, que é de 20 amperes que está aqui, certo? Então, para esse sistema eu só vou precisar de uma lâmpada, duas placas solares de 85, uma bateria de 90 ampere-hora e um controlador de carga de 20 amperes, ok? Então vamos lá, pessoal, como foi que eu fiz esses cálculos aqui? Então, como eu falei para vocês dimensionar lâmpada em rua, avenida, tem que ser pelo método dos lumens e do lux. Uma lâmpada de 50 corresponde mais ou menos a uma lâmpada de 250 watts. E o lumen são 4.500 lumens. Se você for aqui na tabela de lumens, uma lâmpada LED de 50 tem 4.500 lumens, está aqui na tabela aqui, certo? Então vamos lá para os cálculos. Então, cálculo iluminação vertical. Quando se fala em iluminação de ruas, avenidas, se dá o nome de iluminação vertical. É o contrário de estádio de futebol, que é horizontal. Então, iluminação pública, você pode aplicar o lux de 20 a 50 lux. Por quê? Porque em rua ninguém precisa de faixa de luz. Ninguém precisa de foco de luz. Nós precisamos em avenidas e ruas de lumens e não de faixa de luz, certo? Então, método dos lumens. Luminância desejada, eu escolhi 25, porque eu posso usar, segundo as normas, eu posso usar de 20 a 50 lux na rua. Então eu escolhi 25. O que é lux, pessoal? Lux é o fluxo luminoso, um número por metro quadrado. Advertência, altura mínima de poste, isso aqui para estádios, no caso, varia entre 10 a 15 metros, avenidas e ruas. Ela varia entre 10 a 15 metros, avenidas e ruas, certo? Neste caso é preciso usar poste de 20. Nesse caso nosso, nós vamos usar poste de 10, certo? Então, eu posso usar altura mínima de poste de 15 metros, aqui está dizendo, certo? Ó, advertência, altura mínima de poste 15 metros, mas eu estou usando 10 metros. Aqui eu tenho que considerar 10 metros, desculpa aí. Então, advertência, altura mínima de poste 10 metros. Então, a altura mínima hoje é 10 metros. As pessoas estão usando 6 metros, é errado, por quê? Porque dá ofuscamento. Neste caso é preciso usar um poste de 10 metros. Nesse caso eu estou usando 10 metros, mas eu posso usar de 12 metros, 15 metros, 20 metros, 30 metros, depende da quantidade. Vocês entenderam?
Então, hoje, para sistema de iluminação, nós só podemos usar aqui no mínimo 10 metros. Hoje, o que eu tenho mais visto aí é só iluminação com porte de 6 metros, 8 metros. É errado. Porque dá ofuscamento, certo? Então, vamos lá. O que é fator de manutenção? Pessoal, isso aqui é muito importante, ó. No sistema de cálculo de iluminação pública é muito importante o fator de manutenção. Inclusive, eu já ministrei essa aula aí lá no YouTube. É a perda de fluxo luminoso da lâmpada. Este fator pode variar de 0,50 a 0,90, considerar 0,75 a 0,90. Então, para o meu cálculo, eu considerei 0,90, ok? Então, o fator de utilização é a relação entre o fluxo luminoso, que é a altura do poste, que é o índice sobre o referido plano, e o fluxo total emitido pela lâmpada. Então, esse fator varia de 0,45 a 89 para a grande área, considerar 0,50 a 0,52. Então, o que é lumens? É a potência luminosa radiante que afeta a sensibilidade do olho humano durante um segundo, ok? Então, vamos lá. Vamos aos cálculos de iluminação pelo método dos lumens. Área do local. Então, se eu tenho uma rua, essa rua, ela está medindo 6 metros de largura por 30 metros de comprimento, então vamos lá para os cálculos. Então, são 180 metros quadrados, pessoal. Tá aqui, ó. Como calcular o lumens? A altura do poste, eu escolhi 10 metros, que é a altura mínima, dividido por 6, que é a largura da rua, dá 1,66. Ou 1,66, 0,75, como eu falei aqui antes, que 0,75, onde foi que eu falei aqui, 0,75, aqui, ó, considerar 0,75. E a perda do fluxo, que é o fator de manutenção, certo? Então, vamos lá. Então, 1,66 menos 0,75 é igual a 0,91. Então, lumens, eu vou calcular o lumens. Isso aqui é muito importante, o cálculo do lumens, para você poder escolher a lâmpada. Então, eu vou pegar 25 lux, que é para avenida e rua, você pode usar de 20 a 50 lux. Então, eu escolhi 25 lux, multiplicado por 180 metros quadrados, dividido por 0,91, 0,90. Certo? Então, é igual aqui, então 25 multiplicado por 180 é 4.500 lumens. Bateu, ó, 4.500 lumens. Dividido por 0,81, então dá 5.550 lumens. Dividido por 4.500 lumens, que está aqui na tabela, que eu escolhi a lâmpada de 50, está aqui ela LED, 4.500 lumens. Eu tenho que dividir por 4.500, que foi a lâmpada que eu escolhi. Então, pessoal, eu vou usar uma lâmpada, tá aqui o cálculo. Uma lâmpada de LED de 50, é assim que se trabalha. É assim que se faz cálculo de iluminação. Agora os caras ficam colocando uma placa de 95, uma placa de 50, aí coloca lá uma lâmpada de 25 aleatório, coloca lá uma lâmpada de 30 aleatório, coloca lá uma lâmpada de 40 aleatório. Eu escolhi a lâmpada correta para uma altura de 10 metros. Tá aqui 10 metros. 10 metros, tá aqui, para uma altura de 10 metros eu tenho que usar uma lâmpada de 50, tá aqui, tá calculado, certo? Então, pessoal, como eu havia falado para vocês, eu escolhi essa placa de 2 por 85, são duas placas de 85, elas são pequenas, elas não são grandes, pode cortar aqui no meio, são duas placas, 18 volts. Por quê? Porque a corrente de curto-circuito é 10 amperes. Essa corrente de curto-circuito é para dimensionar o controlador, que está aqui de 20 amperes, e para mim injetar esses 10 na bateria. Porque se eu pegar, isso aqui é meu consumo diário que eu tenho que jogar nessa bateria, porque essa lâmpada vai consumir durante a noite 50 ampere hora. Então, essa placa ela vai ter que dar conta disso aqui, porque se eu pegar, presta atenção, se eu pegar 50 amperes dividido por 6 horas de sol, vamos dizer no mínimo aí, ela tem que jogar isso aqui na bateria 8,33. Então eu tenho 10 amperes de sobra para me injetar nessa bateria de 90 amperes. E jamais eu poder colocar a bateria de 100, 150, que essa placa não vai dar conta. Então hoje as pessoas eles não sabem dimensionar a bateria. Então a função dessa placa aqui é carregar a bateria. E jamais essa placa ela vai acender essa lâmpada. Certo? Então tá aí, pessoal. É assim que se dimensiona o sistema de energia solar. E está bem dimensionado. Porque eu estou injetando, eu tenho 10,2 amperes contra 8. Certo?
É assim que se faz cálculo, pessoal. Então, pessoal, para encerrar a aula, tá, que eu vou apresentar a bateria para vocês. A bateria é essa aqui, estacionária, é ótima essa bateria, é caríssima, mas ela é boa. Então, vou apresentar para vocês aqui a grande vantagem de energia solar off-grid de dar 10-0 na on-grid. Permite ligar motores trifásicos, monofásicos com bateria e sem bateria. Isso já foi comprovado mundialmente. E tem gente idiota dizendo por aí que energia solar off-grid não funciona no sistema. Se a tecnologia está avançando a cada dia, e tem mais, energia solar on-grid está com os dias contados. Energia solar on-grid está com os dias contados. Pode escrever isso aí. Então, pessoal, tá aí, ó. Bateria Tesla, energia solar off-grid, autonomia. Então, hoje as potências, elas ficaram investidas. Hoje nós estamos consumindo isso aqui. Jamais você vai consumir quilowatt-hora em sistema off-grid. Então, tá aqui a lei de causa e efeito. Quilowatt-hora, X, kVA. Você está consumindo isso aqui quando você usa a bateria. Jamais você vai consumir quilowatt-hora. Esqueça isso aqui. Então, nunca esqueça disso aqui. O futuro da humanidade possui 3 possibilidades. Quais são essas possibilidades? Vai se tornar dependente do ampere-hora, vai se tornar dependente do tempo durante o qual pode-se usar a bateria antes de recarregá-la, ou vai permanecer no escuro. Isso aqui vai acontecer, quer queira ou não, vai. Isso é uma lei, certo? Não adianta discutir isso aqui, não adianta. Então, pessoal, está aqui a autonomia. O que é autonomia? É importante entender que toda energia consumida na casa num dia puxada da bateria através do inversor ou não deve ser resposta na bateria pelas fontes de energia modo solar. Então, pessoal, foi o que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Toda a potência consumida dessa lâmpada aqui deve ser resposta na bateria pelos módulos solares. Se o módulo solar não atender essa bateria, vai parar tudo. Não adianta você colocar uma placa solar com a corrente inferior injetada nessa bateria por hora, que não vai funcionar. A minha corrente está superior e muito da placa para carregar essa bateria de 90 amperes. E eu preciso colocar a bateria maior do que essa? Não há necessidade de eu colocar a bateria maior do que 90 amperes. Essa aqui está bem dimensionada. Até porque o meu consumo é 50 ampere-hora dia. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Tá aqui o desenho, é só usar uma placa ou 2 placas. Entra no controlador aqui para carregar a bateria. E aqui sai para a lâmpada do poste, pessoal. Só colocar um sensor aqui de luz aqui para ligar e desligar. Coisa simples. Simples esse projeto para poste de energia solar. Iluminação pública. Então, eu vou encerrar aqui a aula. Nunca se esqueça disso aqui, certo? Então, muito obrigado pela participação de você. Dê um gostei, se inscreva no canal. Até a próxima aula.